Olá, pessoal. Vou fazer aqui um vídeo que espero que rápido para falar sobre a construção de distribuição de frequência de uma variável do tipo quantitativa, que quer dizer que os valores que a variável assume são valores numéricos, mas do tipo contínua, quando os dados vêm de uma medição. Então, nessa planilha, temos os dados de 22 pacientes que apresentam cisto no pâncreas, e uma dos, das variáveis investigadas foi o tamanho desses cistos. Então, para cada um dos pacientes, eu tenho essa informação. Bem, como vamos resumir esses dados? Como vamos calcular a frequência desses dados? Então, o primeiro passo é identificar quais foram as realizações observadas, né, os valores observados, e contar com o número de vezes que cada valor apareceu. A gente fez isso utilizando a tabela dinâmica. Então, seleciona os dados. Nunca se esqueça de selecionar também o cabeçalho, né, da coluna, o nome da variável, porque a tabela dinâmica exige esse cabeçalho. E na aba inserir, a gente encontra o recurso tabela dinâmica. É só dar OK. Aí aparece essa caixa que quer saber de onde, como vão ser os dados que vão ser utilizados para construir a tabela, mas já está aqui marcado que foi da seleção atual. É só dar prosseguimento. E aparece essa segunda caixa, que é interessante. Primeira vez que eu vejo layout escrito em português. Aqui tem 4 campos, mas para esse caso a gente vai precisar dos campos de linha e campos de dado. Campos de linha é que vai ser construído uma tabela onde cada linha, cada valor diferente que a variável assumiu vai representar uma linha nessa tabela. Agora, o que eu que vou informar sobre esses valores? Por exemplo, 6, 10, 8,2. Então, a gente pode pedir para fazer algum tipo de análise com esses dados. E o que a gente quer fazer é contar. Então, a primeira coisa é que os campos disponíveis, como a gente selecionou somente para essa variável, a gente vai transpor, aí é só clicar e arrastar para campos de linha e campos de dados. Então aqui não acontece nada, porque eu só quero a descrição, quero que ele verifique e observe quais são os valores que a variável tamanho do cisto assume. E o que eu quero fazer com esses valores? Aqui está automático, tá? Soma, que é o primeiro tipo de função disponível no leque de funções que a gente pode fazer com esses dados. Mas se você clicar 2 vezes sobre essa opção, aparecem as outras funções disponíveis. E o que a gente quer fazer é contar cada realização, cada valor que apareceu aqui para a variável tamanho do cisto. Então, feito isso, a gente pode dar OK e encerrar essa caixinha. Então, automaticamente ele produz uma nova planilha no seu documento com a tabela. Ó. Tá vendo que ele contou, observou cada realização. Então, teve 1, 2,3, 3, até 13. E na coluna ao lado tá a contagem. Ó. O 1 apareceu 4 vezes, 2,3, mas tá vendo que todos esses dados aqui, além de outros perdidos aqui para o fim, só apareceu uma vez. Isso acontece porque, como a gente está fazendo uma medição que vem de um intervalo dos números reais, é muito raro a gente perceber mais de uma observação de um mesmo valor. Então, isso também vai se mostrar nos modelos probabilísticos. A gente vai ver que quando são variáveis contínuas, a gente não calcula a probabilidade exata de sair, por exemplo, 2,3, de encontrar uma pessoa cujo cisto tem tamanho 2,3. Mas a gente calcula a probabilidade do tamanho do cisto estar entre 2 e 3, ou entre 2 e 4. Então, a gente agrupa os dados. Então, esse tipo de tratamento é sempre feito para variáveis contínuas, para que a gente possa de fato ter um resumo e uma melhor interpretação, porque isso aqui não ajudou muito a interpretar como é que se distribui, se são, na maioria dos casos, maiores ou menores. Então, a gente constrói essa distribuição por classes. Então, a gente quer agrupar os dados, como eu disse, se é de 1 em 1 centímetro, se é de 2 centímetros, se é de 3 em 3. Então, como é que a gente faz isso? Para que a gente possa fazer isso da melhor maneira, porque claramente a gente já vai perder. Ah, pessoal, desculpa aí, mas a porta bateu aqui. Mas claramente, como a gente vai resumir dados, a gente vai é, agrupar os dados, a gente vai perder um pouco da sensibilidade dos valores exatos. Por exemplo, se eu agrupar os dados, de repente, entre todo mundo que tiver entre 2 e 3, vai virar uma única informação. Então, por exemplo, esses dados aqui que estavam. Eu sei que aconteceu de ter uma pessoa com um cisto que mede 2,3, tem outra que mede 3. Então, se eu agrupar em faixas de 1 centímetro, esses dois viram 1. E, portanto, eu vou ter que
tem 2 pessoas com tamanho do cisto entre 2 e 3 centímetros. Se eu aumentar um pouco essa faixa, aí significa que eu vou reduzir o número de dados, de resultados possíveis que a gente vai ter. Então você nem pode resumir demais, tipo assim, não vai ser muito bom se eu só criar 2 faixas, digamos que é de 1 até 6 e de 6 até 13. Praticamente só vai ter 2 valores, igual a tabela vai ser só como feminino e masculino, mas aí a gente perdeu muita informação. Então, e também não pode ser muitas classes, digamos, eu vou resumir para ir só de 0,1 e 0,1 centímetro, então você não vai resumir nada. Eu quero resumir para ir só de 0,2 e 0,2 centímetros, então dá para ver que a maioria aqui ia continuar tendo só uma realização. Então, por padrão, normalmente o mínimo de faixas que a gente utiliza é 5, mas quando tem muitos dados, até 10 são aceitáveis, então depende do bom senso do pesquisador. Mas, como a primeira coisa que eu quero saber é construir a amplitude, para ter uma ideia de se eu tenho justamente muitos dados para serem resumidos. Então, eu vou deixar aqui aguardando, e por isso que eu construí algumas informações aqui necessárias para a gente tomar essa decisão de qual vai ser o tamanho das classes. Na verdade, o que eu preciso justamente é só da amplitude, de qual é o tamanho de cada classe. Para isso, eu preciso saber da amplitude total. E como é que eu descubro a amplitude total? Fazendo a diferença entre o máximo e o mínimo. Como eu fiz através da distribuição de frequências, para dados numéricos, ele já coloca em ordem crescente. Então, eu já sei que o menor valor é 1 e o maior valor é 13. Então, vou só anotar esses dados aqui. Tem 22 entradas, o máximo é 13, o menor valor é 1. E mesmo em outras situações, a amplitude total a gente vai calcular como sendo a diferença entre o máximo e o mínimo. Então, sempre é útil quando a gente utiliza as informações que já estão nas células, evitando digitar. Então, como já tem 13 e 1 aqui, eu vou apenas selecionar a célula que tem essa informação do máximo, que é 13. Está vendo que aparece não literalmente o número 13, mas selecionado a descrição de que célula é essa. Ela está na coluna J e linha 20, mas não se preocupe que ele vai usar os dados que estão nessa célula. Então, vai ser menos o dado que corresponde ao mínimo e eu só vou selecionar. Então, pode dar Enter agora, que aparece a solução, 12. Então, o número de classes, agora que é por nosso escolha pessoal, como são 12, eu acho que 6 seria uma boa resumo, porque significa que iríamos agrupar de 2 em 2 centímetros. Então, vou colocar 6. E aí a amplitude de classe vai ser, eu tenho um total de 12 números possíveis, quero dividir de 6 em 6. Então, eu vou fazer essa conta, vai ser amplitude total, que é 12, dividido pelo número de classes, só que eu não estou digitando, estou selecionando as células que correspondem a essas informações. E vou dar Enter. Pronto, então, de fato, a amplitude da classe, 2. Aqui ficou bonitinho assim, você vai dizer, não preciso de fato fazer isso, preciso? Não, não é obrigatório, você até pode fazer isso mentalmente. É só que, caso alguém venha perguntar, como foi que você chegou a esses dados, você pode mostrar esses dados que foi se baseando nessa sequência de dados. Então, agora, como eu já sei que a amplitude de classe vai ser de 2 em 2, eu volto para a nossa tabela lá. Então, vou selecionar aqui o primeiro, vou só clicar na primeira informação sobre os tamanhos e vou na aba agora Dados. Nessa aba Dados, além de outras opções como ordenar, calcular, validação, tem uma opção que é esquema, que tem uma setinha, porque aqui dentro estão outras opções que o que eu quero é agrupar, né? A gente quer tornar esses dados agrupados em faixas de 2 em 2 centímetros. Então, quando eu clico em agrupar, aparece essa caixa aqui. Que eu já podia ter feito isso antes. A única coisa, ele nos dá 2 opções de proceder. Pode ser automaticamente, tanto o início como o fim. E para isso, basta você dizer qual é o tamanho que você quer agrupar. E eu vou colocar tamanho 2. Ou você poderia também fazer manualmente. Digamos assim, eu quero que comece em 1, quero que termine em 13. E tem que ir de 2 em 2. Então, quando dá OK, pronto. Aí, olha, observem aqui, pessoal, como ficou os resultados. Agora a gente tem só 6 resultados possíveis como se queria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Porque aqui está assim, 1 e 3, aí depois já 3 e 5, depois 5 e 7, 7 e 9. São intervalos. Só que nessa lógica,
ele agrupou assim. Ah, aqui está de 1 em 3, mas o 3, se tivesse na nossa tabela algum valor que era exatamente 3, e tínhamos, porque se você observar a tabela original de onde a gente está resumindo, tinha 3 aqui, ó, ele apareceu uma vez. Então, esse dado 3 foi contado nesse primeiro momento, né? Foi contado aqui, por isso que dá 5, ou foi nesse segundo que está dando 4? Então, como tá vendo que o extremo que é o limite superior de um intervalo é exatamente o limite inferior do próximo. Então, esse número 3 não foi contado no primeiro caso. O limite superior não entra, porque ele vai ser contado na célula seguinte. Vamos só ver mesmo? Por exemplo, aqui, eu vou pegar o que tem menor valor, tá? Encontramos que, agrupando os dados assim de 2 em 2, as pessoas que têm o maior tamanho de cisto, que é entre 11 e 13 centímetros, só tem 2 dentre os 22. Então, desses dois, pode ser que seja... Vamos voltar na tabela original, só para vocês verem que, de fato, o 11 não é para ter entrado aqui. Se tiver algum dado que era exatamente igual a 11, ele não entrou nessa conta, e sim na célula anterior. Então, vou voltar aqui para a original. Vamos ver se tinha alguém que era 11. Ó, 11 mesmo eu não estou vendo, né? Mas tinha 12 e 13. Ó. 13 e 12 são tamanhos que estão no intervalo entre 11 e 13. E é por isso que aqui só apareceu 2. Mas esse não foi um exemplo muito bom, né? Vamos pegar o 3 mesmo, porque a gente já sabe que o 3 é uma realização. Porque, como vimos, o 11 aqui apareceu como limite, mas ele não necessariamente foi um valor que aconteceu de fato. Então, o 3. Bem, estou vendo menor do que entre 1 e 3. Tem 2. A gente já sabia que tinha 4 pessoas com tamanho 1, né? 1, 2, 3, 4. E depois 2,3, 5. 5. Se somarmos com 3, vai virar 6. Mas na nossa tabela tem exatamente 5. Então é porque o 3 só se viu como limite para saber que a gente vai contar todos que vão até 3. Se tiver 2,9, a gente conta aqui para essa primeira célula. Mas se tiver exatamente 3, ele só vai ser contado para a célula seguinte. Então é assim que a gente resume. Só que normalmente para a gente construir a tabelinha bonitinha, então eu vou pegar, copiar esses dados, incluindo o total, copiar, e vou lá para a minha tabela onde eu estava apresentando os resultados. Isso aqui, ó, foi só para a gente construir as classes. Aí eu vou ter que começar um novo cabeçalho. Vou só colar aqui, vou colar especial para não vir com as formatações da tabela dinâmica. Pronto, então o que vai ser isso aqui para mim? Agora vai ser as faixas ou classes de tamanho. Ou poderia ter colocado só tamanho do cisto, que foi o nome que eu dei para a variável, né? E aqui é a frequência que eu vou colocar N. Pronto. Então, às vezes, para enfatizar que o 1 entra e o 3 não, a gente usa uma notação parecida de intervalo, só que talvez para eu procurar aqui agora, como eu não fiz anteriormente, vá demorar. A gente vai inserir um símbolo. Igual na notação matemática, quando você está trabalhando com intervalo, você pode usar o colchete ou o parênteses, mas sabe que o colchete significa que os extremos fazem parte do intervalo e o parênteses que não faz parte. Então, eu quero um símbolo, um caractere especial. Acho que eu não vou lembrar onde é que ele está. É algo parecido com isso aqui. Por enquanto, vou usar esse.
Ah, apagou tudo, né? Só que se você for bem perfeccionista assim, aí vai demorar um pouquinho, né, para construir a tabela. Então, usando esse símbolo, quer dizer que o 1 faz parte do intervalo e o 3 não. Às vezes, se você quiser editar algo que está na célula, é mais fácil pela barra de fórmula. Então, vou colar aqui. Pronto. E assim sucessivamente. Agora é só construir a tabela, a frequência relativa e o percentual. Aí a ideia agora a gente deu um tratamento quase que discreto. A gente transformou aquele conjunto de dados agora em classes. Então, você pode usar justamente isso aqui para ser os rótulos, mas a construção das frequências agora segue exatamente como a gente já estava construindo para os casos qualitativos, que é a frequência percentual. É o número de... a frequência absoluta, que nesse caso é 5, eu só vou selecionar a célula, dividido pelo total. Só que como esse resultado 22 tem que ser usado em todas as outras células, ele precisa ser travado. Então, quem está usando computador é o F4. Só que ontem vimos que algumas pessoas que estavam usando notebook, essas células, essas teclas F, tem outras funcionalidades. Aí não estava funcionando. Aí teria que pesquisar para ver qual é. Mas para você poder usar a automatização da fórmula, você tem que fazer, aí seria manual mesmo, escrever a coluna, né, a letra da coluna, entre os cifrões. Então, vou dar Enter. Pronto, calculou. Depois eu volto, seleciono novamente o resultado que a gente acabou de obter. Vejo que tem um quadradinho azul aqui. E quando eu coloco o mouse sobre ela, ó, antes estava a setinha, agora está uma cruzinha preta. Isso aqui é justamente copiador de fórmulas. Você clica e arrasta. Então, tá vendo que começa a ficar a cor da seleção fica destacado, né? Uma cor rosa. Então, eu estou copiando as fórmulas, essa conta que a gente fez, para que seja feito em todas as outras. Aí ele faz um automatizado mesmo. Ah, se para a primeira você pegou essa aqui do lado e dividiu por 22, para a próxima provavelmente você quer que eu pegue esse 4 e divida por 22 e assim sucessivamente. Por isso que a gente precisou travar. Porque senão ele entenderia, se eu não travar, dá erro. Eu vou fazer aqui só para vocês verem. Igual, número 5, dividido por 22. Ok. Aí deu o mesmo valor, né? Mas se eu copiar para os próximos, não está dando mais o resultado. E por que que deu erro? Porque ele entendeu, ah, você pegou essa célula e dividiu por essa, então quer dizer que essa daqui você quer que eu pegue a próxima célula e divida pela próxima, exatamente, imediatamente após a que você utilizou. Só que aqui é zero, e aí eu não posso fazer divisão por zero, por isso que deu essa mensagem de erro. E para transformar em porcentagem, eu quero esse número transformar em percentual. Aqui, esse botãozinho faz justamente essa tarefa. Então, eu só preciso botar igual, selecionar o dado que eu quero transformar em porcentagem e usar essa opção. Aí depois é só copiar novamente a fórmula, que ele também vai fazer tudo para nós. Pronto, é isso. Eu vou ainda apresentar um outro tipo de tabela de dado que às vezes a gente costuma usar, que é a chamada frequência acumulada. Ela vai ser importante para a gente usar a mediana. O que significa o que é essa frequência acumulada? É que ela vai contar, vai justamente acumulando as frequências. Então, para o primeiro dado, entre 1 e 3, só tem esse percentual. Então, eu repito, vou só copiar aqui e colar. Usando a tabela, você tem uma maneira de copiar dados que é simplesmente, ao selecionar, arrastar. Ó, vai ver, vai copiar. Ó, se eu arrastar aqui usando o copiador de fórmula, ele copia. Se não tivesse sido usado uma fórmula específica, né? Então, agora para os próximos, eu vou através de uma automação. O que vai ser esse segundo dado? Que a frequência acumulada é referente à opção, ao valor entre 3 e 5 centímetros. Eu quero calcular qual é a chance de
um paciente ter até o cisto de até 5 centímetros, ou seja, eu englobo todas as realizações que já aconteceram. Bem, mas uma pessoa tem até 5 centímetros se ela tiver ficado nessa faixa ou nessa faixa. Então, por isso que é acumulado, a gente vai somando. Então, quer dizer que eu vou fazer igual, pegar a imediata acima, o valor imediatamente acima que já foi calculado, que é 22,73, e vou somar com o próximo porcentagem, que é justamente o que está do lado dela, que é 18,18. E vou dar OK. Aqui eu não vou travar, porque... Vou dar já Enter, tá? Não travei. Por quê? Porque o objetivo é que esse dado aqui agora é para a gente calcular qual é o percentual de pessoas cujo tamanho do cisto tem até 7 centímetros. Então, ter até 7 centímetros é ter acontecido qualquer um dos valores anteriores, inclusive esse. Então, a gente tem que somar essas probabilidades. Então, note que 40,91 já foi a soma dos dois anteriores. Aí, do processo que eu fiz aqui, o que foi que como foi que a gente construiu essa célula? A gente selecionou imediatamente acima e pegou o próximo aqui do lado. Então, se eu copiar, ele vai seguir justamente esse padrão. Vai sempre pegar o acima e copiar com o que está do lado. E assim eu vou copiando, adicionando as probabilidades uma a uma. E dessa vez eu não vou até a total, tá? Só vou até aqui. E se deu tudo certo, quando eu chegar nesse momento tem que dar 100%. Porque qual a probabilidade de uma pessoa ter um cisto de até 13 centímetros? É 100%, porque a gente viu que, que o máximo que foi observado foi esse valor. Se eu puxar mais, ó, vai dar 200. Só que isso aqui já é a parte do total, que a gente está totalizando as somas. Então, esse aqui é o único que não vai ter a parte do total. Pronto. Então, é assim que a gente faz. Agora eu posso pegar esse dado percentual e apresentar num gráfico, só que isso eu vou fazer na aula hoje. E depois vamos estudar sobre medidas resumos, média, modo, mediância, variância e desvio padrão. Obrigada, pessoal.